Olá, como estão? Espero que bem. Olha só, três fatos me fizeram gravar este vídeo. No caso, um é um comentário em um vídeo anterior. Aliás, eu apaguei este comentário porque meu canal é muito pequeno, então dá para fazer essa moderação, essa higienização. Não vale a pena você ter um canal tão minúsculo como o meu no YouTube, um oceano de grandes canais que é isso aqui, e deixar as pessoas ali falando asneiras e muitas vezes ofendendo. Quando o comentário é apenas crítico, olha, eu discordo de você por isso, isso e isso, mesmo tendo um tom muito ácido, eu o mantenho. Se eu achar necessário, eu não apenas o mantenho, como também tento responder sem estender demais a conversa. Mas comentários assim apenas ofensivos, eu apago mesmo. Aliás, há canais grandes aqui no YouTube que fazem moderação de comentários, porque são quando você menos esperar, seu canal está todo defecado e eu não quero isso para o meu canal e não quero isso para o meu blog. Mas lá no comentário o cidadão falava o seguinte, que ele não terminou de ver um vídeo anterior. Ele disse que eu falei em riquinhos, né? Então ele disse, falou em rico, vejo logo que é um ressentido, um pobre ressentido esquerdista. Tudo bem, fui lá e apaguei, não me deu o trabalho de comentar com ele sobre isso. Talvez se ele tivesse visto alguns vídeos aqui mais antigos, ele entenderia qual é o meu pensamento sobre riqueza e pobreza aqui neste país maldito onde nós vivemos. Ele mesmo não sabe onde ele se encaixa nessa situação e quem são os verdadeiros ricos num país onde só prospera quem é amigo do rei. Outro fato foi uma fala, na verdade, de uma desembargadora do Tribunal de Justiça do Maranhão, que defendeu com unhas e dentes cargos em comissão e falou mal de servidores concursados efetivos. Aliás, ponto para ela que teve coragem de falar isso, que vive entalado na garganta de vários burocratas de elite. O cara que é burocrata de elite, ele gosta muito de cargo em comissão, porque o comissionado está ali para servi-lo, não é um servidor. É um serviçal, via de regra, embora haja as exceções, ele coloca e tira. E ainda oferece a possibilidade, se ele não for de uma boa índole, não estou falando mal dela, mas se ela não for, de fazer troca ali de cargos em comissão, o velho nepotismo cruzado que nós sempre tivemos aqui neste país. E o outro fato é uma fala curta que eu vi do Vladimir Safatli. Ele já foi candidato a deputado federal, até, se não me engano, foi estadual, não foi federal. Ele é um filósofo da USP. Então ele falou sobre extrema-direita, falou que a direita não vem atendendo aos anseios da classe trabalhadora e por isso a direita, a extrema-direita, vem perdendo espaço, mas mesmo assim que ainda vota. Está caindo água aqui, mas eu acho que não influencia aqui na captação do áudio. Quem vota nessa extrema-direita são pessoas com problemas. Então ele elencou ali um monte de problema, né? Ou o cara tem má fé, ou o cara tem má índole, ou o cara tem problemas mentais. Então vamos lá, primeiramente para esse cidadão que falou aqui em riqueza. Riqueza, cara, no Brasil é justamente atrelada à esquerda. Quem é rico aqui neste país, ou ele é da elite do serviço público, como no caso daquela desembargadora, não a estou ofendendo. Para mim, uma mulher que ganha mais de 100 mil reais ao mês é da elite, ainda mais com 60 dias de férias por ano, fora o recesso forense, fora outros mimos e privilégios que o cargo lhe permite, né? Por exemplo, carro oficial, passagens aéreas para eventos, motorista, todo esse tipo de coisa. Tem um gabinete montado para atendê-la, para ajudá-la na elaboração da minuta de seus votos, e ela vai assinando tudo em lote no PJR, processo judicial eletrônico. Então, para mim, uma mulher dessa, ela integra a elite. Então, pessoas que são da elite no Brasil são quem? São esses altos funcionários públicos, são os políticos, são os burocratas da elite em geral e pessoas atreladas a esse poder estatal, a esse agigantamento estatal, cara, porque é assim que você prospera. Você conhece Zezinho, que tem uma loja de suprimentos variados, né, material de escritório. Então você pensa, poxa, Zezinho se deu bem na vida. Quando você menos espera, Zezinho está vendendo material de escritório para alguma prefeitura, para alguma autarquia, para alguma empresa pública, para alguma fundação. É assim que Zezinho se mantém muito bem financeiramente, se mantém riquinho. Eu vi muitos casos assim, por exemplo, pneu. João trabalha com revenda de pneus. Quando você vai olhar, seu maior cliente é alguma entidade pública ou alguma empresa que tem uma frota de carros muito grande e que trabalha fornecendo alguma espécie de serviço que envolve esses veículos para alguma esfera do setor público. Sempre que você segue o dinheiro, você termina dentro da administração pública. Então, para você que falou riquinho aqui, que quando eu me refiro
a riquinhos, eu estou sendo pobre, ressentido de esquerda. Na verdade não, você que é, sem sabê-lo. Porque quem é rico neste país tem um pé no Estado. Não vou falar nem do sistema bancário, nem dos Faria Limers, né? Os grandes investidores aí que estão embolsando com aumento dos juros, ou seja, meia dúzia de pessoas escolhidas, Deus sabe como, que definem nossa política monetária e que com isso tornam investidores que nada produzem ainda mais ricos. É um país onde apenas afundamos cada vez mais e não produzimos mais porcaria alguma de riqueza. Este país se tornou um círculo maldito, onde nada se cria mais, nada se produz, ninguém consegue manter uma empresa pequena se não for com apoio estatal, e tudo gira em torno do poder público, né? Municípios vivendo de repasses, estados vivendo de repasses, 2 ou 3 estados da federação que realmente produzem alguma coisa, e todo mundo vive ali sugando como sanguessuga, colado no poder público. Então é isso que você apoia quando você defende os riquinhos brasileiros, na verdade você que é o esquerdista. A gente vive uma cultura de ignorância e vassalagem muito grande. Aí eu vou para a fala do Vladimir Zafatli, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, Zafatli, né, que foi candidato a deputado federal, salvo engano, é um professor de filosofia da USP, e falou que a extrema-direita não... só quem vota primeiro, só quem vota na extrema-direita no Brasil seriam ignorantes, né, ou pessoas de má fé. Ou seja, primeiro ele fala de uma extrema-direita que nem existe, a gente não tem o direito aqui, o pouco que a gente tem direito é trans. Os caras só apoiam pautas progressistas, tem medo de ir para o combate. O que a gente tem no máximo aqui é uma centro-esquerda, talvez eu gosto de chamar direita trans. Pessoas que na verdade são de esquerda, apoiam pautas de esquerda, mas pensam que são de direita, como o nosso ex-presidente Bolsonaro, que sobe em um carro alegórico, um trio elétrico, para dizer que no seu mandato aprovou 70 leis feministas, né? Então esse é um presidente dito de direita, não? Direita realmente trans, que vai precisar da caridade dos seus algozes em um julgamento do Supremo Tribunal Federal e ficar ali de palhaçada, joga aos leões os 3 locados que participaram dos atos de 8 de janeiro e que ainda submete ao ridículo de ficar fazendo gracinhas com o seu inquisidor e julgador, no caso, o Xandão. É essa direita que a gente tem aqui no país, cara, que o Vladimir Zafatli chama de extrema direita. Ele diz que essa extrema direita não compreende o trabalhador. Então, é curioso que também a esquerda não compreende o trabalhador, como a extrema direita que ele diz que existe compreenderia pelo menos um pouco, e que por isso ela se dá mal, porque ela chegou ao poder, então ela deixou de ter contato com a classe trabalhadora. Cara, isso o Olavo de Carvalho falava há décadas. O Olavo de Carvalho há muitos anos falava sobre o estamento burocrático, que são teorias vindas do Rodrigo Faoro. O Rodrigo Faoro tem aquele livro, né, Donos do Poder. Ele já falava muito sobre o estamento burocrático. Então o que aconteceu com a esquerda no país é que ela se tornou o estamento burocrático, ela se tornou o establishment. Então ela se viu encruzilhada, né? Poxa, nós agora somos o estamento burocrático, nós vamos lutar contra quem? Então começaram a criar grupelhos contra quem ela deveria lutar, porque ela não poderia lutar mais contra ela mesma, que agora é governo e não está fazendo nada por ninguém, a não ser atrapalhar a vida das pessoas, agraciando os seus e deixando o povo cada vez mais na merda. Mas na sua suprema inteligência, o Vladimir Zafatli agora é que ele descobriu o estamento burocrático de que falava o Rodrigo Faoro, os problemas que a esquerda, se tornando o establishment, ela começa a enfrentar, e algo que há 25 anos o Olavo de Carvalho já falava, mas esse gênio da USP descobriu isso agora. Para você ver, o nível de ignorância não é apenas como esse cara que comentou em um vídeo anterior meu, quando eu falei sobre riquinhos, né, ele já falou de riquinhos, então eu vejo logo que é um esquerdista. Ele não sabe nem o que é esquerda, ele não sabe o que é direita, ele não sabe o que é estamento burocrático, ele não sabe o que é estabelecimento, ele não sabe o que é projeto de poder. Esse é o país que nós vivemos. Se o filósofo pós-doutor da USP se dá o direito de falar essas groselhas, quanto mais o cidadãozinho que perde o tempo dele vindo comentar aqui no meu canal. Repito, é a cultura da ignorância e da vassalagem, tudo junto, né? Da vassalagem, a gente vai, aliás, para essa senhora desembargadora, porque ela, cara, nem no serviço público, né? Porque eu fiz um vídeo aqui dizendo justamente isso, que aqui nós não temos regime de mercado, nós temos capitalismo de compadrio,
Não adianta você ser determinado, sou determinado, vou investir, vou dar a cara a tapa, você vai se ferrar. Você vai se ferrar, eu tenho esse vídeo aqui, vou deixar linkado na descrição. Você vai se ferrar com tributação, você vai se ferrar com fiscais do trabalho na sua porta, com auditores fiscais do município, do estado, auditoria fiscal federal, com burocracia sem fim para poder haver a manutenção do seu funcionamento. E se você não tiver ali um auxílio, um contrato, um trânsito com amigos do rei, dificilmente você vai conseguir oferecer seus serviços e seus bens para quem está disposto a adquirir, apenas precisando de clientela, como clientela, o populacho convencional. Não, o melhor cliente, né, de qualquer fornecimento de bens e serviços em nosso país é o poder público. É assim que grandes empresas chegam onde chegaram. Então você teria como fugir disso como ainda hoje talvez ainda seja possível, pelo menos por enquanto, o concurso público, né? Nosso Supremo Tribunal Federal entendeu que até atividades fins em uma administração pública podem ser terceirizadas. Eu acredito que um tempo não haverá serviço público concurso. Você poderá ter processos seletivos ou terceirização de mão de obra. Processo seletivo, o cidadão faz o processo seletivo, fica ali 2 anos, por mais 2 ou 4, por mais 4. Ou então vai para uma empresa de mão de obra, essa empresa de mão de obra vai terceirizar esse serviço para órgãos públicos. Mas por enquanto ainda existe serviço público e seria uma saída de você sair desse sistema de vassalagem, né? Onde você arranja um emprego para você ser escravo do patrão, se você assumir aquela ideia ridícula, né? Aquela frase feita, aquele lugar comum, aquele clichê, aquele chavão, de vestir a camisa da empresa, de chegar antes do horário e sair depois do horário. Parabéns, você vai desenvolver problemas físicos e psicológicos. E no serviço público parece que nem isso a gente está podendo mais exercer, né? Essa liberdade. Liberdade de quê? De exercermos o que é contratado por lei, né, o estatuto. No caso do serviço público, você não tem um contrato de trabalho, você tem um estatuto, por isso que você tem um vínculo estatutário. E ele diz, olha, você trabalhará com essa jornada específica de trabalho. E até isso a desembargadora não está gostando, mas parabéns a ela já está externalizando o que a maioria pensa. Muito barulho aqui de uma queda d'água, mas eu espero que não prejudique o vídeo. Vamos lá. Porque as pessoas não gostam do servidor público efetivo. Eu repito aqui, quem odeia o serviço público, muito cuidado, porque muitas vezes você odeia o serviço público não é justamente por um servidor efetivo, é mais em razão de servidores comissionados, de pessoas que entraram pela janela, de pessoas que são amigos do rei, que têm um bom trânsito político, então conseguiram aquele empreguinho para te atender mal, é alguma repartição. Muito servidor público efetivo realmente está ralando, trabalhando, está cumprindo as suas metas. Aliás, muito no serviço público hoje em dia tem meta, né? Nós temos metas para cumprir, muitas vezes são metas até excruciantes. Na iniciativa privada é pior. Sim, na iniciativa privada é pior, é por isso que a gente faz concurso público, para fugir da iniciativa privada neste país desgraçado e maldito. Bem, a iluminação mudou um pouco porque eu tive que fechar a janela em razão desse barulho que estava vindo lá de fora. Eu não sei se o microfone aqui de lapela estava captando ou não, mas em resumo, a gente já foge para o serviço público, para o concurso público, para sair desse sistema de vassalagem que já está voltando, né? Já está voltando no momento que o Supremo Tribunal entende que você não precisa de concurso público para cargos públicos. Muitas pessoas comemoram isso aí, podem comemorar à vontade, eu mesmo não vou mais fazer concurso público a essa altura da minha vida, mas o que está para vir é o seguinte, o serviço público ele não vai deixar de existir, cara, porque você comemorou o fim do concurso público. O que vai acontecer é o aumento dos cargos em comissão, como essa desembargadora quer e gosta, porque o cargo de comissão é muito bom. Ele é muito bom porque você não tem um servidor público efetivo. Você tem vassalos. Você tem vassalos com que você coloca e tira quando você quer. E você tem, às vezes, dependendo da ética da pessoa, não estou dizendo que é o caso dessa desembargadora, mas algumas pessoas que podem ter uma má índole, você tem ali uma moeda de troca. Olha, eu tenho aqui em meu gabinete 20 cargos em comissão. Você tem no seu gabinete, você é deputado fulano de tal, 20 cargos em comissão. Vamos começar a trocar, fazer um nepotismo cruzado. Muita gente também pode dizer, mas mesmo assim eu não gosto do servidor efetivo, servidor concursado, porque eu já fui destratado por alguns. Eu acredito porque, cara, você é destratado, eu sou destratado, já fui, né, sou e serei com certeza no futuro, por empregados de iniciativa privada. Às vezes eu vou em uma loja comprar alguma bobagem, comprar esse isqueiro aqui, e muitas vezes o atendente me trata mal, porque não gostou de minha cara, porque eu não estava adequadamente bem vestido para ele, porque ele imaginou que eu seria uma pessoa que não teria condições financeiras de comprar um isqueiro. Então ele vai para outro tipo. Atender melhor
a outro tipo de público, né? A gente passa muito por isso, sendo destratado em muito espaço privado, quanto mais no espaço público. Mas, em resumo, tudo isso que aconteceu é para se perceber o nível de confusão mental em que o brasileiro se encontra. O cara me chama de esquerdinha, de ralé, né? Apenas porque eu falei de grupinhos de riquinhos. Então, se eu falei grupo de ricos, ele já me tira por uma pessoa necessitada financeiramente, que tem inveja de rico, logo uma esquerdinha. Olha só a ideia do cara, né? Eu ser uma pessoa de esquerda. Ele não percebe que quem prospera neste país como riquinho são pessoas, né, da elite do serviço público, que ganha ali 100, 200, 300 mil. E repito, muita gente diz, nossa, mas você está errado, o teto é o que se paga de subsídio aos ministros do Supremo. Isso é o teto constitucional do serviço público? Não, não é. Isso é o teto do subsídio. O subsídio não deveria comportar mais nada, por isso que o nome de subsídio. Só que já inventaram tanto penduricalho que tem gente aí na elite do serviço público recebendo 100, 200, 300 mil reais ao mês. Temos casos, como aquela desembargadora do Rio Grande do Sul, salvo engano, que em um mês recebeu 600 mil reais. Uma jornalista divulgou essa informação que ela colheu no portal da Transparência, a desembargadora achou ruim, a processou e ganhou ainda uma indenização, viu? Ela terá que pagar uma indenização a essa desembargadora por ter divulgado quanto ela ganhou dos cofres públicos, que é o que está no portal da Transparência. A não ser que ela recorra, parece que ela está recorrendo, e logre êxito no recurso, para você ver onde estamos inseridos, né? Nesse país onde estamos inseridos. Então, riquinho no país, cara, é gente como essa desembargadora. São amigos também do poder público, são políticos, são pessoas que prestam serviços e oferecem bens ao setor público, seja de uma forma direta, seja de uma forma indireta. Então não precisamos falar nem dessas pessoas da elite financeira, né? Os Farias Limes, os banqueiros, família Moreira Salles, Setúbal, que está sempre ali apoiando o esquerdismo, né? Quem não sabe a família Moreira Salles, olha só, Walter Salles, Diários de Motocicleta, esse filme agora que ganhou o Oscar do melhor filme estrangeiro, não me lembro nem o nome, graças a Deus. Ou seja, são essas pessoas que apoiam o esquerdismo a troco de quê aqui neste país? Mas você vai olhar, até o pequeno empresariado de sua cidade muitas vezes está mancomunado com o poder público, cara. São esses os riquinhos, fornecendo serviços, bens, ocupando cargos em comissão, parentes ocupando cargos em comissão, como os cargos citados por essa desembargadora. E é dessas pessoas que ela gosta. Ela não gosta de servidor público efetivo que sentou a bunda na cadeira tantos anos para estudar para o concurso e cumpre ali as suas metas e horários. Não, ela quer alguém que lhe sirva, ocupando cargos que são escolhidos por ela para ocupação, e que ela possa ali, se for do querer dela, oferecer esse cargo para um filho de um deputado estadual, federal, de um senador, ou até mesmo de outro desembargador parceiro dela. Ou coloca teu filho para trabalhar aqui, ou teu sobrinho, se assim ela quiser. E ponto para ela. Repito, pelo menos ela falou ali no plenário, cara, algo que muita gente tem vontade de falar, que muito membro do Ministério Público, da magistratura, das nossas casas parlamentares tem vontade de falar, que não falam. E que isso irá ocorrer. Você que tanto quis o fim do serviço público, né? Acabou o concurso público, eu quero o fim do concurso público. Tudo bem. O serviço público continuará existindo, só que agora com essas pessoas, cargos em comissão e terceirizados. Muitos donos de empresa de terceirização de mão de obra são políticos e pessoas metidas com políticos, e ali farão o seu fisiologismo politiqueiro, oferecendo seus serviços de prestação de terceirização de mão de obra para o serviço público. É como a história do anarcocapitalista, né? O cara, eu sou ANCAP, tudo bem, você acredita no fim do Estado? O Estado não vai deixar de existir. Pode deixar de existir? Não, vem ali alguém mais forte, vai começar a se unir na forma de cartel, na forma de gangue, vai ocupar o poder. Não existe vácuo do poder. E não existe vácuo de serviço público. Um dia poderá existir quando tudo colapsar, for pro beleléu, como eu gosto de falar aqui, ativarmos o modo Mad Max, então talvez não exista mais serviço público. Mas enfim, era isso, né? Em um comentário anterior, o cidadão me chamou de ressentido, pobre e esquerdinha, porque eu falei de riquinhos, então ele pensa que ricos não tem nada a ver com a esquerda, ele pensa que ricos não tem nada a ver com o Estado, com o poder público e seu agigantamento no país onde nós vivemos. Aí vi também esses dias o Vladimir Safata falando de uma extrema-direita que não existe, que representaria esses riquinhos, e que a esquerda está perdida porque não sabe como atender aos anseios da classe trabalhadora. Algo que os Olavetes falavam há 30 anos, quando falavam do estamento burocrático do Rodrigo Faoro, né, que a esquerda um dia se tornaria o estamento burocrático, poderia se tornar, então o inimigo dela seria ela mesma.
porque ela não iria atender aos anseios da classe trabalhadora, e sim do monopólio político, do poder das velhas oligarquias e de quem mantém essa relação de capitalismo de compadrio com o poder público. E o Vladimir descobriu isso agora, né? Então, por isso, a ignorância do cara que comentou aqui é perdoável, porque se nem o Vladimir entende as coisas e está entendendo agora o pensamento burocrático, estabelecimento, e o problema da esquerda ser o estabelecimento, quem dirá essa pessoa? E o caso dessa desembargadora, né, que deve embolsar, eu creio que deve embolsar mais de 100 mil reais ao mês, só olhando o portal da transparência para saber, mas é a média do que eles embolsam. E essa elite, cara, que você defende em nosso país, quando você defende ricos, você está defendendo essa elite como a dessa desembargadora, entendeu? É isso, o brasileiro, ele não sabe o bostileiro, seja, eu gosto de dizer, o bostileiro pobre, o bostileiro inculto, o bostileiro com diploma de doutorado embaixo do braço, e rico, que é o bostileiro premium, ele não sabe o mundo onde ele habita. Ele desconhece totalmente a realidade, cara, à nossa volta. Bem, eu acredito que já falei demais, vou tentar espremer este vídeo ao máximo, vou ficando por aqui. Grande abraço a todos, inclusive a você que me xingou aqui, né? Eu acho que eu não ocultei, mas se você postar um novo comentário por aqui, pode ser até crítico, mas não sendo desrespeitoso, eu vou mantê-lo. Mas enquanto isso aqui for bem pequenininho esse canal, eu excluirei comentários ofensivos, né, notadamente ofensivos, porque ainda dá permitido a mim fazer essa higienização desse espaço, porque eu sou apenas uma pulguinha, né, uma gota dentro deste grande oceano que é o YouTube. Grande abraço a todos e até a próxima.